Olá, pessoal. Estamos de volta para apresentar a segunda parte do tema CBS, suas características e o impacto no Simples Nacional, dando continuidade à parte anterior, que a gente já deu uma bela introdução sobre o que é o imposto, seus fatos geradores, seus contribuintes. Então, vamos para a segunda parte. E o regime regular, né? A reforma tributária do consumo, ela não vai mais falar em regime normal de apuração que a gente ouve hoje em dia, né? Ela trouxe o termo regime regular. Regime regular é esse regime. Apuração mensal, centralizada em âmbito nacional, maravilha. Então, se a empresa tiver 200 filiais neste Brasil, um único estabelecimento vai apurar todos os valores de CBS ou IBS que deverão ser recolhidos, tá? Então, um único CNPJ é que vai aparecer para o fisco como contribuinte, tá? Baseado no quê? Na apuração assistida. A gente vai ter a Receita Federal, como eu adiantei, por ela ter criado essa conta corrente para cada CNPJ, para cada contribuinte, ela vai fazer a apuração assistida. Então, ela já vai mandar para o contribuinte qual é o valor de débito e crédito de CBS no mês, para o contribuinte validar aquela informação e falar, tá certo, agora eu vou recolher a CBS e o IBS que ainda está faltando, né? Então, esse sistema vai eliminar a necessidade de escrituração fiscal digital, entrega de obrigações acessórias, guia de informação e apuração de CMS, isso tudo vai ser muito simplificado, tá? E já a partir de 2027, isto vai acontecer com a CBS. E lá em 2033, plenamente, quando entrar em vigor o IBS, ok? E impactos a CBS traz sobre os contribuintes que optaram pelo regime do Simples Nacional. No regime da reforma tributária, o contribuinte do Simples, ele pode ficar numa situação híbrida, ou seja, ele pode optar por apurar a CBS e o IBS pelo regime regular, ou seja, tomando créditos, abatendo dos débitos da venda, tomando os créditos das compras de mercadorias e serviços e recolher o valor real aí, se houver valor a recolher. E os demais tributos, o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro, a contribuição previdenciária, serão recolhidas pelo DAS, continuarão a ser recolhidas pelo DAS. E por que um contribuinte do Simples ficaria nessa situação híbrida? Porque, a partir da reforma tributária, o adquirente só vai poder tomar crédito do valor que foi efetivamente recolhido a título de CBS ou IBS pelo Simples Nacional. Então, não há mais aquela colher de chá, como a gente tem hoje, de tomar um crédito de 9,25% de PIS e COFINS sobre uma compra de um insumo, de uma mercadoria fornecida pelo Simples Nacional. Então, a tendência é os clientes do Simples Nacional reclamarem isso. Poxa, você está me dando muito crédito um pouco crédito na tua compra. Eu queria ter mais crédito, né? Então, a tendência é o Simples migrar para esse sistema regular. Como eu disse, a apuração vai ser assistida, o governo é que vai calcular qual vai ser o valor que você deve, ele vai controlar o tributo que você pagou na compra para te dar como crédito. Então, essa regra, né, esse tipo de apuração vai ser de fato simples, mais simples do que o Simples tem hoje. Hoje, o Simples tem que recolher substituição tributária de CMS em certas operações, coisa que vai sumir. Substituição tributária de CMS em 2033 morre, não existe mais. DIFAL, diferencial de alíquota na venda para contribuintes, usuários finais ou não contribuintes em outros estados, morre, não existirá mais. Então, a tendência realmente da vida do Simples ser mais simples e, principalmente, gente,
dos demais contribuintes que não estão no Simples Nacional. A tendência realmente para apurar, para escriturar, vai ser infinitamente mais simples do que é hoje, ok? E aqui eu vou mostrar, então, o cálculo por fora e por dentro, né? Então, lembrem-se que eu comentei que a reforma tributária, ela vem trazendo esse cálculo por fora, né? Então, todos os tributos a gente vai ter como consumidor final, como provedor de mercadorias e serviços, nós vamos ter uma clara informação, uma transparência no valor do tributo que está sendo incidido numa compra, porque vai estar lá na nota fiscal, que é o valor do ICBS, do IBS e da CBS calculados por fora, né? Então, rapidamente, para vocês terem uma noção do que é hoje o cálculo numa operação com mercadoria. Então, eu tenho aqui, atualmente, esses 3 tributos. Eu nem coloquei IPI aqui para não complicar, porque o IPI, a maioria dos produtos será 0%, né? Então, para comparar, né, o PIS e a COFINS vai ser substituído pela CBS e o ICMS vai ser substituído pelo IBS, né, numa compra de mercadoria. Então, o cálculo aqui por dentro. Então, o PIS e a COFINS está dentro da própria base de cálculo dele. O PIS e a COFINS está na base de cálculo do ICMS. Já o PIS e a COFINS não incide sobre o ICMS, mas já incidiu por muitos anos. Então, essa história de cálculo por dentro me deu, a partir de um produto de R$100, um valor de venda sem tributos de R$100, chegou em R$134,38. Já com a reforma tributária, eu vou ter esses cálculos por fora, tá? E essas são as alíquotas que a gente tem trabalhado, né, que o mercado tem trabalhado para estimar como vai funcionar a carga tributária da reforma tributária. Lembrem-se também que na lei complementar já existe lá um artigo, eu falei na trilha anterior, quando eu falei do panorama geral da reforma tributária, que a alíquota, a carga tributária do CBS mais IBS não pode ser superior a 26,5%. Então, a gente brinca, a gente usa essas alíquotas aqui, inclusive são as alíquotas que estão lá na calculadora eletrônica da Receita Federal. Eu já passei também na trilha anterior o linkzinho para você chegar no cálculo, na calculadora eletrônica do governo federal, e que é uma calculadora que você vai poder usar no seu dia a dia. Você já vai calcular o valor do produto com o tributo, colocando apenas a informação, código NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ou a nomenclatura brasileira de serviços para calcular o ISS. Colocou esses 2 códigos, colocou que a operação é tributária integral, que não tem redução, que não tem alíquota zero ou isenção, coloca o valor lá, para um valor hipotético, você já vai ter o cálculo da nota fiscal. Isso vai ser muito importante, porque o fisco já vai estar calculando para você. Não teremos erro, né? Não teremos aí riscos de estar calculando o tributo inadequadamente, né? Mas voltando aqui, no cálculo da reforma tributária, cálculo por fora, então a gente usou 18 mais 8,5, a gente tem usado isso, como eu falei, a própria calculadora lá hipotética do fisco já está usando esses percentuais, a gente vai chegar no valor de R$ 126,50. Então, nós temos aí uma redução no preço de 5,88%. Quando se trata de mercadoria, a reforma tributária vai reduzir o valor, né? Este valor também, sem impostos, de R$100, aqui no meu exemplo, ele também pode ser reduzido. Por quê? Porque haverá créditos a serem tomados aqui de CBS e IBS que atualmente não são permitidos, né? Atualmente há muita restrição de crédito de PIS e COFINS, ICMS, ISS não gera crédito, né? Então, a tendência é que o meu custo, né, o meu preço final aqui sem impostos também seja diminuído. É uma oportunidade de vocês estarem reclamando com seus fornecedores para eles reduzirem os seus produtos, principalmente aqueles clientes que têm contratos de fornecimento com vigência mais prolongada. Lembre-se que 2027 já vai entrar em vigor a CBS. Então, a CBS ela tem não cumulatividade plena.
Então, o seu fornecedor vai precisar recalcular o custo dele e o preço dele de venda sem tributos, porque a tendência é diminuir, né? Quando a gente está falando de produtos, mercadorias, ok? E como é que fica serviços, tá? Serviços, a gente já tem um cenário aí um pouquinho mais triste, né? Mas a gente também pode reverter isso. Vamos ver como. Então, aqui, cálculo do preço de serviço atualmente, aquele cálculo por dentro, né? A legislação hoje é tributo sobre tributo. Então, no caso de uma prestação de serviço sujeito a ISS, coloquei aqui uma alíquota hipotética de ISS de 5%, ele pode variar de 2% a 5%, né, por cento, dependendo do serviço e da cidade, onde o serviço está sendo prestado, onde está o prestador do serviço, e eu chego aqui num cálculo de R$ 116. Lembrando que o PIS e a COFINS ainda está sendo calculado sobre o ISS e o ISS sendo calculado sobre o PIS e COFINS, tá? Ainda não temos uma definição do Supremo quanto a isso. E como ficaria com a reforma tributária? Eu trouxe um exemplo aqui, usando as mesmas alíquotas de 8,5% de CBS e 18% de IBS. Vejam que a alíquota de ISS pode saltar para 18% por causa do IBS, porque vai uma parte para o Estado e uma parte para o município onde está sendo prestado o serviço, né? Então, lembrando também que o IBS ele vai para o destino, raras exceções ele vai ficar na origem, tá? A regra é o IBS ser recolhido para o destino, para a cidade, para o Estado, onde está estabelecido o adquirente do serviço. Então, aqui, eu chego nesse valor de R$ 126,50, que saltou para 8,5% de aumento, por conta dessa alíquota do IBS aqui de 18%, né? Mas, como eu falei, é fato que alguns prestadores de serviços não terão muitas despesas, muitas compras de mercadorias ou contratações de serviços que gerarão crédito de CBS e IBS, mas pode ser que sim, depende de cada situação, e este valor, então, sem impostos, a tendência dele é diminuir, né, para que tenha mais crédito ali de tributos, e com isso ele diminuiria aqui o preço, né, final, e até com menor impacto aqui, talvez o aumento não seria de 8,5%, talvez seria de 2%, 3%, dependendo da situação. Mas uma outra coisa também que a gente tem que lembrar como prestador de serviço, é que se eu estou prestando serviço para uma outra empresa que é contribuinte da CBS e do IBS, essa empresa vai poder tomar crédito da CBS e IBS. Então, este valor final aqui, ele não vai custar isso para quem contratou o serviço, porque ele vai tomar crédito aqui de 26,5, né? Desses 18 mais 8,50 aqui, de R$ 26,50. Então, ele vai ter R$ 100 de gasto aqui, de efetivo custo de contratação. 100 versus 116, ele ainda fica no lucro, né? Agora, eu trouxe também um exemplo de um serviço que tem redução de 30% na alíquota, que é o caso de serviços profissionais, que eu já mencionei, que existe uma alíquota, uma lista na legislação, elencando quais são as profissões que gozarão dessa redução de 30%. Então, eu já reduzi em 30% as duas alíquotas aqui do CBS e da IBS, e assim mesmo a gente fica com 1,6% de aumento, tá? Esses serviços profissionais, o legislador já falou, olha, vamos reduzir 30%, foi feita uma estimativa, todo um cálculo com as associações das empresas profissionais, com os sindicatos, com a própria Receita Federal, e acharam que reduzir 30% estaria muito bom. Lembrando que esses R$ 100 aqui, de valor sem imposto, pode ser diminuído, porque a empresa poderá tomar crédito sobre computadores que ela comprar para os seus funcionários, prestarem os serviços, ou sobre o aluguel de máquina e equipamento, contratou algum prestador de serviço para vir prestar serviço também para outro cliente da empresa, então vai gerar crédito também. Então, pode ser que esse 1,6% aqui se anule, além daquela situação que eu falei, ó, tem que deixar claro para o teu cliente que
você vai ter crédito aqui do IBS-CBS, então teu custo não vai mais ser 118, vai ser menos, né? Então, para já tentar negociar o preço com os clientes. E na questão do Simples Nacional, ele também tem que pensar quem são os clientes dele. Se os clientes deles são consumidores finais, pessoas físicas, não contribuintes, não há por que ele migrar para o sistema híbrido, né, e começar a apurar CBS e IBS. Mas se os clientes dele, na maioria, são pessoas jurídicas, ou mesmo alguns tipos de pessoas físicas contribuintes do CBS e IBS, que vão poder tomar o crédito desses tributos na compra dos serviços do Simples, aí seria melhor ele realmente migrar para o sistema híbrido. Com isto, nós finalizamos a segunda parte do tema CDS, suas características e impactos no Simples Nacional. Fiquem com a gente, tem bastante tema por aí, nas próximas trilhas semanais. Contem com a gente sempre. Obrigada.